noite, igreja. Que alegria poder estar com vocês mais uma vez para celebrarmos o nome do nosso Deus. É um prazer, um privilégio que temos de adorar ao Senhor junto com vocês. Vamos entoar cânticos de adoração ao nosso Deus. A canção que vamos cantar neste momento é Bem-aventurado. Nós somos felizes mesmo por sermos filhos de Deus, por andarmos nos caminhos do Senhor, por podermos fazer parte da família do Senhor. E é isso que vamos declarar nesta hora, cantarmos exaltando o nome do nosso Deus. Te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Louve ao Senhor aí da sua casa, com o seu coração, declara a Ele o seu amor. Louve ao Senhor. Bem-aventurada que está, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem Sede da justiça de Deus. sede da justiça de Deus. São filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adorará. Bem-aventurado é o que está, firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adorará. Levante suas mãos aí na sua casa, abra o seu coração e declare que só o nosso Deus é santo, só Ele é santo, nome acima de todo nome. Vamos declarar juntos, bem forte. Só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Mais uma vez. Só tu és santo, só tu
igreja que adora o Senhor. A igreja que adora o Senhor clama ao Senhor. E o Senhor ouve essa oração. Então nós devemos estar diante do Senhor em clamor contínuo, porque o Senhor não está surdo, Ele está ouvindo o nosso clamor. E nós devemos permanecer firmados no Senhor, firmados na palavra do Senhor, porque tudo pode passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Amém? É isso que nós vamos cantar agora. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir tua voz, mais que todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz, e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz com a tua palavra, pra que o mundo receba teu amor. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Tua palavra, vida abundante, tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, tua palavra permanecerá. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque nós podemos acreditar que a Tua palavra nunca passará, Pai. O Senhor é um Deus que não mente.
E nós te agradecemos por todo o cuidado que o Senhor tem conosco, ó Pai. O Senhor tem cuidado do teu povo. O Senhor tem sarado os enfermos, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, que continue, ó Deus, operando milagres cada vez mais na vida dos teus servos e na vida desta nação, de cada pessoa dessa nação, ó Pai. Que eles sintam a presença do Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus grande, muito digno de louvor, ó Deus. E é por isso que estamos aqui nesta noite, para te prestar o nosso louvor. Portanto, ó Deus, nós te pedimos e rogamos, ó Deus, que o Senhor receba os nossos louvores como cheiro suave e que continue derramando essas bênçãos maravilhosas sobre a nossa vida. Porque nós sabemos que podemos passar por dificuldades, sim, mas a nossa vitória é certa, porque nós temos o Senhor à nossa frente, ó Pai, e a tua palavra não mente. Ó Deus, em nome de Jesus, continue falando conosco, ó Pai. Essa é a oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Como é bom cultuarmos ao nosso Deus. Nós já cantamos, nós já oramos, e agora nesse momento nós leremos a palavra, entendendo aquilo que Deus deseja nos falar e nos comunicar nessa noite. Que o Espírito Santo, nosso Deus, possa falar ao seu coração e seja Ele a transmitir essa mensagem, nos levando a fazer a vontade dEle. Nós estamos trabalhando, nesse mês de agosto, o tema Frutificando em Cristo. Nós estamos analisando a segunda carta de Pedro, a partir do capítulo 1, dos versos 5 a 8, onde ali Pedro descreve algumas qualidades ou virtudes morais, virtudes essas que devem fazer parte da vida de um cristão. Hoje, nós chegamos à nossa quarta virtude. Hoje nós falaremos sobre o domínio próprio. Bom, falar sobre domínio próprio é algo muito importante. Foi aqui no tempo em que Pedro escreveu para os cristãos que receberam a carta e também é fundamental de ser falado no tempo em que vivemos hoje. A expressão domínio próprio, do grego, vem de uma palavra chamada enkráteia, que significa temperança, moderação, autocontrole sobre os nossos próprios desejos e paixões. E aqui é muito importante destacar que desejos e paixões não são coisas ruins. Pelo contrário, desejos e paixões são coisas naturais ao homem, porém, os desejos não podem dominar o homem. E por isso nós precisamos exercer o domínio próprio. É importante falar isso porque muitas vezes nós ligamos o domínio próprio apenas à questão do desejo sexual e o controle desse desejo. Mas um desejo que exceda a vontade de Deus, que exceda ali o controle, que nos leve a fazer coisas que sejam contrárias à vontade de Deus, esse desejo é equivocado e ele deve ser controlado. Os desejos em si eles não são ruins, como já foi falado. Pelo contrário, eles foram criados por Deus. O pecado e Satanás, eles não criam nada, apenas distorcem a maneira como a criação de Deus deveria ser expressada. Então, quando nós falamos sobre desejo, não estamos aqui condenando algo que Deus criou. Pelo contrário, Deus criou os desejos, mas por conta do pecado, nós os usamos de maneira errada. Eles precisam ser dominados, precisam ser levados cativos à obediência de Cristo. Bom, por que a prática do domínio próprio seria importante para a vida dos cristãos a quem inicialmente a carta de 2 Pedro foi endereçada? Como já foi falado, na segunda carta de Pedro nós temos um contexto onde existem conflitos internos. Os falsos mestres surgiram no meio da igreja e esses falsos mestres compartilhavam falsos ensinamentos. Os cristãos precisariam estar atentos a todo tipo de conhecimento e informação que chegava até eles, nesse tempo que a igreja já estava fragilizada por conta de perseguições externas que já vinham acontecendo na igreja, e agora eles estavam ainda lidando com as perseguições e com os conflitos internos dentro da igreja. Portanto, havia essa necessidade deles se atentarem a todo tipo de conhecimento e informação que chegavam até ele. Pedro combate essa ideia
de que o conhecimento ele pode ser vivido de qualquer maneira. Alguns falsos mestres naquele contexto ensinavam que uma pessoa que adquirisse conhecimento não precisava exercer o domínio próprio, ela poderia viver de qualquer maneira. Pedro combate isso, nós temos informação sobre isso no versículo 9. Pedro combate isso ao dizer que aquele que pertence a Cristo, ele não mais vive preso no pecado. O versículo 9 nos diz que quem não pratica as virtudes citadas esqueceu-se de que foi purificado dos pecados. Ou seja, quanto mais conhecemos a Deus, mais exerceremos o domínio próprio, mais vamos nos submeter à vontade dele. Portanto, essa era uma maneira de Pedro já combater o ensinamento ali trazido. Eu convido os irmãos, então, depois de trazer esse contexto aqui, a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Pedro, capítulo 1, nós leremos o versículo 6. A Bíblia assim nos diz: ao conhecimento acrescentai o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade. Vamos orar? Pai, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que hoje possamos aprender sobre a importância, Deus, do domínio próprio. E que não simplesmente tenhamos aqui informações, Deus, mas que a Tua palavra ela possa nos transformar, Pai. Nos levando a fazer a Tua vontade, nos levando, Pai, a nos submeter, Deus, àquilo que o Senhor deseja, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Frutificando através do domínio próprio. Bom, Pedro combateu aqui algumas dificuldades que se encontravam naquele contexto. Alguns pensavam que poderiam ter conhecimento, mas isso não os levaria a terem domínio próprio. Mas há outros problemas também que a falta de domínio próprio pode gerar na vida de um cristão. Eu queria listar alguns desses problemas, algumas dessas dificuldades que a falta de domínio próprio pode gerar em nossas vidas, à luz do que a Bíblia nos ensina. Por exemplo, ter conhecimento sem domínio próprio pode se tornar uma poderosa arma de destruição. Eu quero ilustrar isso por meio do texto de 1 Coríntios 8. Lá no texto de 1 Coríntios 8, nós temos Paulo combatendo os irmãos que pensavam que por conhecer mais do que outros, eles poderiam agir livremente. E Paulo combate esses irmãos ao dizer que a liberdade ela tem que estar submetida ao amor. Alguns irmãos tinham algum conhecimento a mais sobre qual tipo de alimento eles poderiam comer ou não. E Paulo combate esses irmãos que, ao terem um conhecimento, agiam de maneira contrária à vontade de Deus, pois não levavam em consideração ali a falta de conhecimento que o outro irmão ainda tinha. Paulo, então, mostra que essa maneira dos irmãos de agirem era uma maneira contrária à vontade de Deus. Como Paulo disse, os irmãos que tinham conhecimento poderiam estar agindo como pedra de tropeço para aqueles irmãos que não tinham conhecimento claro sobre um assunto. E a ânsia por satisfazer um desejo os tornou cegos para conseguirem olharem ao redor. Então, a gente pode ver aqui como é que pode ser letal esse conhecimento sem o domínio próprio. Porque Paulo chega até a falar em 1 Coríntios 8, por teu conhecimento perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ter um conhecimento é algo importante e nos dá certa liberdade. Mas essa liberdade deve ser usada dentro daquilo que Deus pede para que façamos. Essa liberdade não pode ultrapassar os desígnios de Deus. A gente pode ilustrar isso ao usar, por exemplo, a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas. Quando eu tomo conhecimento de uma palavra ou uma atitude que fere a pessoa que está ao meu lado, seja o meu cônjuge, seja um amigo, seja alguma pessoa que está por perto de mim no trabalho, na faculdade, seja qual for. Se eu tenho conhecimento de que algo que eu faço pode gerar alguma insatisfação nessa pessoa, pode machucá-la, e se ainda assim eu uso dessas palavras, é sinal de que eu posso estar usando o meu conhecimento sem esse domínio próprio. O grande desejo de fazer a minha vontade pode fazer com que eu acabe machucando uma pessoa. Tudo aquilo que fizermos, toda palavra que sair da nossa boca deve trazer edificação a alguém. Todo conhecimento compartilhado deve ter como ponto de partida o centro da vontade de Deus.
Outro problema a ser destacado em relação à falta do domínio próprio. Sem domínio próprio, a busca pelo conhecimento pode nos levar à desobediência da palavra de Deus. Conhecer é algo muito bom, a gente já vem falando disso desde as primeiras mensagens. Mas a busca por esse conhecimento também deve ser feita por meio do domínio próprio. Muitas vezes nós desobedecemos por conta da ignorância. Não sabíamos o que era errado e nem sabíamos os danos de fazer o que foi feito. Então, muitas vezes a gente erra por desconhecimento. Porém, há outras, muitas vezes, que nós desobedecemos mesmo conhecendo o que a lei de Deus ensina. Por exemplo, Adão e Eva. O muito querer ser como Deus os levou a serem enganados pela serpente. Então, quando um forte desejo nos leva a querer fazer algo contrário à lei de Deus, independente do fim, nós precisamos evitar. Eles já sabiam qual era a vontade de Deus. Deus falou para que eles não comessem de um dos frutos de uma das árvores que estavam ali no jardim. Eles sabiam, então, o que deveriam fazer, mas ainda assim não fizeram. Então, a busca por conhecer mais os levou a ignorarem a importância do domínio próprio, de dominarem os desejos que tinham dentro de si e se submeterem à vontade do Pai, se submeterem à lei de Deus. Então, esse é o segundo ponto a ser destacado. O terceiro, sem o domínio próprio, nós fazemos do conhecimento o nosso falso Deus. E como já foi falado também anteriormente, um falso Deus é tudo aquilo que pensamos que nos trará significado, segurança e estabilidade na vida, caso tenhamos. Para ter informação a nosso alcance, nós vivemos um tempo onde a informação é muito mais fácil de ser adquirida e compartilhada. E para nos manter informados, nós nos mantemos conectados o tempo todo. E há, ainda que de forma sutil, uma espécie de necessidade de sempre saber aquilo que está acontecendo no mundo. Eu preciso saber se meu time está ganhando, meu time de futebol, preciso saber qual foi a última fala do político a quem eu defendo, eu preciso saber o que está acontecendo. E é muito importante destacar que informação é algo muito importante, mas essa busca pela informação precisa ser feita de maneira equilibrada, porque muitas vezes a nossa maneira de buscar informação, de nos manter conectados com tudo o que está acontecendo, passa a impressão de que, a não ser que tenhamos essas informações, nós não teremos sentido na vida. Nós vamos sofrer muito caso não tenhamos aquilo que tanto desejamos, caso não sejamos informados daquilo que estamos buscando. E isso pode apontar para uma espécie de falso Deus em nossas vidas, como se obtendo essas informações eu passo a ter então sentido, valor, segurança e tranquilidade. Há a necessidade de equilibrarmos. Do contrário, a gente pode correr o risco de perder a oportunidade de vislumbrar aquilo que está na nossa frente e ficarmos vidrados apenas às coisas que estão dentro de uma tela. Então, esse é mais um exemplo que a gente pode parar para refletir sobre o perigo de não ter um domínio próprio. A falta de domínio próprio pode fazer com que na busca do conhecimento a gente esteja fazendo, na verdade, um outro ídolo. Sem domínio próprio, nós também podemos ser levados a desejar coisas absurdas. E que eu quero usar o exemplo do povo de Israel, inicialmente no período dos reis, quando o povo de Israel, ao tomar conhecimento de que as nações vizinhas agora tinham um rei, eles então se dirigem até Samuel e pedem um rei para que governe sobre eles. Veja só, a falta desse domínio próprio, desse controle sobre os desejos, os levou a desejarem algo absurdo. Eles preferiram um rei humano a um rei divino. O rei, que seria o próprio Deus, o Deus que já governava sobre eles, eles preferiram ter um rei humano, um rei suscetível a falhas como as outras nações, a ter o próprio Senhor Deus como o rei soberano ali naquele contexto. Nós vemos então como essa falta de domínio próprio pode nos levar a desejar coisas absurdas, que na hora parecem ser até tranquilas, mas as consequências são desastrosas. Um segundo exemplo do povo de Israel ainda é que no caminho em direção à terra prometida, já no deserto, o povo de Israel, vez por outra, desejava retornar ao cativeiro do Egito, que já era algo conhecido por eles. Eles preferiram isso, ao invés de prosseguir em direção à terra de Canaã, para dentro do território que Deus os daria. Preferiram
preferiam, né, o tempo em que viviam escravos. Então, a falta desse controle nos desejos os levou a desejarem coisas absurdas. Bom, nós poderíamos usar aqui outros exemplos, mas é importante destacar esses como ponto de partida para que a gente entenda o perigo de não buscarmos domínio próprio em nossas vidas. Então, tendo sido listados aqui alguns problemas que a falta do domínio próprio traz sobre as nossas vidas, eu gostaria de agora apresentar algumas maneiras de como podemos frutificar através dessa virtude, através dessa qualidade moral, conforme aqui Pedro nos ensina. Então, o primeiro ponto aqui a ser destacado é que nós frutificamos através do domínio próprio quando entendemos que o domínio próprio é algo dado por Deus. O domínio próprio é algo dado por Deus. É importante começar apontando isso, pois sempre podemos cair na tentativa de nos aperfeiçoarmos por nossos próprios métodos. O fruto do Espírito, conforme Paulo fala lá em Gálatas 5, o fruto do Espírito compreende o amor, compreende a paz, a alegria, e nós temos, por último, naquela lista que Paulo coloca em Gálatas 5, o domínio próprio. E é interessante nós observarmos que Paulo deixa claro que o fruto é do Espírito. Domínio próprio não consiste em uma obra da carne. Parece sutil e às vezes nós lemos e não nos atentamos, mas o fruto é do Espírito, não é gerado por nossos próprios esforços. Se o fruto vem de Deus, precisamos buscá-lo como Deus assim deseja. E Ele deseja isso através de uma atitude de dependência dEle. E aqui é importante nós falarmos que, já que o fruto é de Deus e é importante que nós busquemos como Ele deseja, nós sempre temos que buscar entender, Pai, qual é a Tua vontade? Revela ela a nós, por meio do que a palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos abrir mão, portanto, da nossa vida de oração. É um tempo onde temos comunhão com o nosso Deus. Não podemos abrir mão do nosso tempo de leitura da palavra, onde nós ouvimos a voz do nosso Deus. E aqui, para ilustrar, eu queria parafrasear o pastor John Stott. Ele cita da seguinte maneira em uma de suas pregações: seria injusto se alguém me desse o livro de algum famoso escritor e depois de ter lido me pedisse para fazer exatamente o que o famoso escritor fez. O autor poderia fazer isso, esse famoso escritor poderia fazer, mas eu não, porque eu não sou esse famoso escritor. De igual modo, não posso ler sobre Jesus e simplesmente fazer o que ele fez. Jesus conseguiria, mas eu não. Contudo, se a genialidade do famoso escritor pudesse repousar sobre mim, então eu poderia fazer as coisas que ele fez. Da mesma forma, se o Espírito Santo habitar em mim, o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, conforme Romanos 8 nos fala, então eu poderei fazer o que Cristo fez. Se o Espírito Santo habitar em nós, nós seremos capazes de então ter o domínio próprio, de exercer esse domínio próprio. Nós nos assemelhamos a Cristo à medida em que nos aproximamos dele. É claro que aqui eu não quero desconsiderar o uso de terapias, o uso de bons livros, bons cursos, mas ser como Cristo não implica em apenas nos aproximarmos dessas ferramentas que Deus nos confere. Essas coisas são importantes e não quero aqui desprezá-las, mas é fundamental não nos esquecermos de que sempre dependeremos do nosso Deus. A vida de oração, a vida de leitura da palavra, a vida de comunhão com os irmãos, isso reforça a nossa maneira de depender de Deus. Faça bom uso das ferramentas que Deus coloca à sua disposição, mas não se esqueça de buscar sempre depender dele. Ainda falando sobre o domínio próprio como algo que vem de Deus, por que falar isso é importante? Houve um tempo no período da igreja, e isso especialmente na Idade Média, em que a busca por se purificar, por ser mais santo, em busca de fazer isso, as pessoas elas faziam uso de várias coisas. Dentre essas coisas, elas faziam uso da chamada autoflagelação. O que é isso? Essa prática ela consiste em causar dor a si mesmo, numa tentativa de reprimir os desejos, de reprimir as vontades, os pensamentos, ou se condenar por uma atitude
errada cometida. Então, ao fazer isso, esse autoflagelo era uma maneira da pessoa ali se castigar. Era uma maneira, então, dela reprimir aquilo que passava no seu coração, nos seus desejos. Com o tempo, essa prática ela passou a ser condenada. Mas, infelizmente, nós ainda temos traços dela em nossa cultura, ainda que de alguma forma mais obscura. E isso pode acontecer até dentro de nossas igrejas. Há pessoas que tentam encontrar o domínio próprio em livros, em cursos, em várias outras coisas. Mas há outras pessoas que tentam encontrar o domínio próprio gerando dor em si mesmas, se punindo por conta de algum erro, algum acontecimento. O problema é que isso ainda pode acontecer na tentativa das pessoas de conseguirem exercer o domínio próprio. Essa tentativa faz com que tentem, de alguma maneira, pelo seu próprio esforço, suas próprias demandas, conseguirem ali dominar aquilo que está no coração. Pode ser que as pessoas elas tentem fazer isso, não apenas de forma física, mas verbalmente. Às vezes a gente fala mais do que deveria, e aí quando a gente está sozinho, a gente começa a se culpar, a gente começa a falar diversas coisas sobre nós mesmos, tentando dessa maneira encontrar uma espécie de domínio próprio. Mas é fundamental a gente retomar esse ponto inicial. O domínio próprio, ele vem de Deus. Não se condene, porque a própria Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao errarmos, nós temos que ir até a Bíblia, o que ela nos ensina, e pedirmos perdão, buscarmos nos separar do pecado e nos lembrar que em Cristo já não há mais condenação. Não precisamos tentar nos punir verbalmente, fisicamente. Não tente fazer justiça por sua própria mão. A justiça que Deus aceita é a justiça de Cristo, porque Ele era justo. Então nós não precisamos tentar fazer essa justiça nos mutilando, nos machucando. É muito importante nós termos esse pensamento. Portanto, tentar exercer o domínio próprio por meio das nossas próprias justiças pode fazer com que, na verdade, estejamos criando uma outra maneira de nos justificarmos. Não podemos tentar combater um pecado usando outro pecado. Aqui eu queria citar outro pastor, Ronaldo Lidório, diz que nós não derrotaremos a carne lutando contra a carne. Derrotaremos a carne nos enchendo do Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto, o domínio próprio é o que vem de Deus. O segundo ponto a ser destacado, outro fruto do domínio próprio, é que ele nos mantém conscientes sobre a vida eterna. Por que Deus nos pede para ter um equilíbrio na maneira de expressar nossos desejos? Será que Deus faz isso porque Ele odeia os desejos? Bom, eu falei isso inicialmente. Deus ele criou os desejos, então Ele não é contrário aos desejos. O que Ele deseja é que nós tenhamos uma maneira equilibrada na maneira de expressá-los. Deus nos pede para controlar nossos desejos porque a maneira certa de viver é estarmos voltados para o nosso Pai, para o nosso Criador, e não para nós mesmos. E isso principalmente por conta do pecado. Nossas vidas dão prova disso. Você pode parar para refletir sobre isso. Nós somos seres insaciáveis. Hoje você deseja uma coisa. Amanhã, caso você tenha esse desejo satisfeito, você desejará outra coisa. E ao alcançar essa outra coisa, você vai depois querer outras coisas, e assim será a nossa vida. Assim nós nos comportamos. Quanto mais temos, mais queremos. Isso deve nos fazer refletir para a necessidade de olharmos para além desse mundo no qual vivemos. Isso nos indica que se nenhuma experiência desse mundo é capaz de me satisfazer plenamente, é sinal de que não conseguirei encontrar essa plenitude nesse mundo. O cristão não pode se esquecer de que ele tem em Cristo uma herança de vida eterna. E se ainda dependemos das coisas que não se farão presentes na vida eterna, aqui, por exemplo, o pecado, é sinal de que ainda nos falta uma renovação da nossa mente. Se mesmo conseguindo alcançar ali tudo o que eu desejo, há ainda um vazio existencial dentro de mim, isso não é culpa das coisas que eu adquiro, que eu consigo alcançar. Essas coisas, elas sinalizam. A plenitude nós só encontramos no próprio Deus. Portanto, o domínio próprio e esse
controle sobre os nossos desejos nos mantém conectados à vida eterna. Nós nos controlamos aqui, pois sabemos que se dermos vazão a esses desejos, além de não nos satisfazermos, nós ainda nos afastaremos mais de Deus. Controlamos esses desejos porque descansamos que no tempo certo Deus há de nos preencher. Esse preenchimento é pleno na vida eterna. O terceiro ponto, o domínio próprio nos leva a agir com equilíbrio. Um dos frutos do domínio próprio é uma ação cristã em equilíbrio, um cristianismo equilibrado. Há o grande risco de, em nossa caminhada cristã, agirmos como os fariseus, como Jesus muitas vezes reprimiu. Valorizamos mais algumas coisas e deixamos de fazer outras que também deveriam ser feitas. Em Mateus 23, Jesus diz que os fariseus eles dão dízimo da hortelã, do endro, do comim, mas eles abrem mão de práticas de justiça, da lei, misericórdia e juízo. Esse erro muitas vezes acontece porque valorizamos, e era o caso dos fariseus e algo que pode ocorrer também em nossas vidas, esse erro muitas vezes acontece porque nós valorizamos muito o que é externo e visivelmente perceptível. Ir à igreja, entregar ali o dízimo. Muitas vezes isso é mais valorizado do que uma vida devocional em casa, o cuidar da família, aquilo que ninguém vê, aquilo que só a sua família conhece. Muitas vezes nós valorizamos menos essas coisas. E assim a gente se esquece que Deus ele conhece e sonda o nosso coração. Temos um forte desejo de fazer o que aos olhos humanos é visível e instantaneamente reconhecido. Mas Deus deseja de nós um equilíbrio. Equilíbrio esse que nos fará valorizar as coisas como Ele valoriza. Esse equilíbrio nos levará a ter uma postura de humildade, até mesmo diante dos nossos pecados. Porque quando a gente fala sobre domínio próprio, nós muitas vezes não levamos em consideração alguns pecados. A gente às vezes pensa numa expressão exagerada da força física. Talvez eu agi de forma exagerada e agi com violência diante de alguém. Mas nós nos esquecemos que o domínio próprio, ele diz respeito a esse controle físico da nossa força, mas diz respeito também a uma coisa, por exemplo, que nós amamos, comer. Nós nos esquecemos, por exemplo, que a gula é um pecado. Muitas vezes tentamos encontrar segurança, conforto, paz ao nos alimentarmos. Talvez venha um estresse, talvez venha alguma situação complicada, e a gente tenta encontrar o nosso refúgio comendo alguma coisa. Isso é reflexo de uma tentativa de encontrar salvação através de algo que estamos comendo. E é algo para a gente refletir, porque Paulo condena, a Bíblia condena, e Paulo apresenta isso, a gula como um pecado. A Bíblia apresenta a gula como um pecado. Nós exercemos domínio próprio ao saber que os nossos desejos devem ser freados, devem ser controlados, até mesmo nos nossos momentos de refeição. Nos esquecemos de que devemos exercer domínio próprio através das nossas falas. Nós somos muito rápidos em criticar alguém. Precisamos conter esse nosso desejo de fazer observações justas sobre as pessoas que estão ao nosso redor. A Bíblia nos orienta em Efésios 4, versículo 29, que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Como tem sido o nosso proceder, o nosso falar? A boca fala daquilo que o coração está cheio. O que anda em nossos corações? Temos conseguido equilibrar essas tensões? Equilibrar aquilo que temos falado, a maneira como temos agido, a maneira como temos nos alimentado? O domínio próprio também diz respeito a essas coisas. E, portanto, precisamos nos atentar a essas questões. Citei aqui, então, alguns frutos que o domínio próprio ele pode trazer em nossas vidas. É importante buscarmos esses frutos da parte do nosso Deus. Nos lembrarmos que o fruto o domínio próprio é algo que vem do nosso Deus. Esse é o ponto de partida. Nos lembrarmos de que o domínio próprio nos mantém conectados com a vida eterna. Nos lembrarmos, por último, de que o domínio próprio nos ajuda a ter um cristianismo equilibrado, uma vida cristã de maneira
equilibrada. Era um erro na carta de 2 Pedro, os cristãos que conheciam muito, julgavam conhecer muito, mas não se importavam como andavam em sua vida diária, em sua vida prática, dentro da igreja, dentro da família, dentro da sociedade. Concluindo, ao falar sobre domínio próprio, o pastor Tim Keller disse que essa qualidade na vida do crente significa a capacidade de colocar o importante acima do urgente. A capacidade de colocar o importante acima do urgente, em vez de ser sempre impulsivo ou descontrolado. Nossas vontades, elas não esperam e o mundo exige uma certa urgência para que sejamos aquilo que tanto nos cobram. A questão é que agora nós somos comprados por Cristo. O sangue de Cristo na cruz é sinal da nossa compra, do nosso pertencimento a Ele. O importante é o que Ele diz ser importante e não nossas vontades, por mais urgentes que elas sejam, que elas se apresentem. Precisamos pedir a orientação do nosso Senhor Jesus, para que a gente possa conseguir caminhar. Pedro nos lembra disso no versículo 9, da segunda carta aqui de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Ele nos lembra que quem não tem essas coisas, incluindo o domínio próprio, é cego e não consegue enxergar ao longe. Esqueceu-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Por termos sido purificados dos nossos antigos pecados, graças ao que Cristo fez e por pertencermos a Cristo, o importante é aquilo que Ele pede. Os nossos desejos sempre terão a aparência de serem mais urgentes do que a vontade de Deus. Eles sempre vão tentar ter essa aparência de urgência. Por isso nós precisamos pedir a Deus essa orientação, para que o importante, que a voz dele seja a principal voz a ser ouvida e obedecida, para que assim a gente não coloque aquilo que é importante abaixo do que é urgente. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos faça crescer em domínio próprio, nos faça crescer em dependência dele, levando esses frutos que nos farão cada vez mais conectados a ele. Nos farão dar frutos que representem o reino de Deus. Nos farão dar frutos que nos mostrem como discípulos de Jesus Cristo. Eu gostaria de orar com você, gostaria de orar com a sua família nesse momento, gostaria de orar com toda a igreja para que assim a gente possa ter esse momento de reflexão com o nosso Deus através da oração. Senhor Deus, nós te agradecemos por teu amor, te agradecemos porque o Senhor cuida de nós, te agradecemos porque fomos comprados por um alto preço, graças ao que Cristo fez ali na cruz, e agora te pertencemos. Te pertencemos e assim não pertencemos mais à vida pecaminosa que antes levávamos. Portanto, Deus, tudo aquilo que conhecemos, tudo aquilo que adquirimos, que seja submetido à tua vontade, Deus. Ensina-nos, Pai, a termos domínio próprio, temperança, esse autocontrole que vem de Ti, Pai. Se o Senhor quiser usar outras ferramentas, Deus, para nos ensinar, Pai, nós te agradeceremos por isso, Deus, pois saberemos que o Senhor está por trás disso. Mas não nos deixe, Pai, não nos deixe elevar as ferramentas acima do Senhor, Pai. A criação, Pai, não é maior que o Criador, Pai. Portanto, que sempre tenhamos uma disposição de depender de Ti mais do que todas as outras coisas, Pai. Ó Deus, nos ajude a lembrar, Pai, que o domínio próprio, Pai, ele nos conecta à vida eterna, nos conecta a um equilíbrio. O Senhor nos chamou a ter esse equilíbrio. Quantas vezes, Pai, nós nos encaminhamos por extremos, Pai? Nos ajude, Deus, a ter uma postura equilibrada sobre a nossa fé, demonstrando, Deus, o Teu amor, Pai, a Tua verdade a esse mundo, Pai, para que assim a gente possa sinalizar o Teu reino, Pai. Continua nos abençoando através das próximas virtudes que serão trabalhadas aqui, Deus. Trabalha em nosso coração, Pai, para que muito mais do que um conhecimento, nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão. Abençoe sua semana, abençoe seu tempo na sua família. Deus possa cuidar de você e que assim nós possamos continuar caminhando,
representando o reino do nosso Deus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare isso nesse momento, que a sua vida está fundamentada em Cristo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento.
não